estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Por gentileza, sentem-se e pegue a sua Bíblia. Vamos abrir em Lamentações. E nós vamos ler do 1 até o 10. Depois pulamos para o 16 e 18 e dou a direção para o Lamentações 3, mas isso fica para depois. Fale junto comigo. Conquistamos, sustentamos a conquista de Deus quando preservamos o nosso caráter. Você preserva a conquista quando você sustenta ela, você estabelece a conquista, quando você preserva o caráter acima de tudo. Para uma grande conquista é necessário um grande caráter. De novo, para uma grande conquista é necessário um grande caráter. Então vamos lá. 1. Como está deserta a cidade? Antes tão cheia de gente. Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram. Tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sobre trabalho esforçado, Judá foi levada ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que perseguiram e a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião, pranteio, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, e elas se encontram em angústia profunda. Seus adversários são seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhes trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagem. Sem forças fugiram diante do perseguidor. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. De novo, nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, estava desnorteada, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando o seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesma geme
e se desvia deles. Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava, de novo, ela não esperava que chegaria o seu fim. Sua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. O adversário saqueia todos os meus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu as tinhas proibido de participar das tuas assembleias. 16. É por isso que eu choro. As lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure, não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados, porque o inimigo prevaleceu. 18. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. 3, 14 a 18. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo nas suas canções. Eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me do fel. De novo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. De novo. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Vamos novamente, sustentamos a conquista de Deus. Quando preservamos nosso caráter. Vamos juntos, grandes conquistas devem ser sustentadas por um grande caráter. Israel passou 430 anos da vida na escravidão no Egito. Na escravidão. Deus deu a eles a terra prometida. Uma boa terra. Terra que mana leite e mel. Farta. Eles passaram a vencer inimigos e foram vencendo e vencendo, não inimigos fracos, não, gigantes. Gigantes. Como nós falávamos na segunda-feira, alguns deles eram chamados de os fortes touros de Bazã. O Senhor fez com que os inimigos tivessem medo de Israel. Reverenciasse, como nós lemos aqui, ela foi a princesa das províncias. Deus levantou Israel com muita honra. Jerusalém, como lemos aqui, com honra, com poder, conquistas grandes. Mas o que Israel fez? O que Jerusalém fez? Quando fala assim, está falando do povo. O que eles fizeram? Eles não trabalharam o caráter. Eles nunca trabalharam de verdade o caráter.
eles se envolveram com as conquistas, com os seus dons, com os seus talentos, com a fama, com a popularidade. Isso tudo é passageiro. Isso tudo é passageiro. Tão fácil de ganhar e tão fácil de perder uma boa reputação. Ganharam boa reputação, mas perderam. Tinham o respeito dos inimigos. Deus deu a eles a terra. Mas o que eles fizeram? Usaram tudo aquilo que era tão bom, que era honra, era poder, era bênção, para eles só. Não desenvolveram, não trabalharam para desenvolver um caráter segundo o caráter de Deus. Uma boa conduta, uma boa índole, controle sobre si, uma conduta moral. Não. Foram pecando, e Deus foi tendo misericórdia, pecando, e Deus foi tendo misericórdia, e Deus foi avisando. E Deus avisava. E avisava. Gente, se volta. Cuidado. Ó, disciplina espiritual. É o que nós temos falado aqui. Educabilidade, autodisciplina, continuidade. Mas não havia disciplina espiritual. Não se tornaram educáveis, não se deixaram ensinar, não ouviam. O Senhor mandava os profetas para falar, eles ignoravam. E não davam atenção. E o Senhor lutando para resgatar. Mas foram se distanciando. Uma grande conquista precisava de um grande caráter. Porque um grande caráter é o que vai sustentar as conquistas. Se você não tem caráter, o caráter de Deus, tudo vai escorrendo pelos dedos. Num piscar de olhos, as coisas são levadas pelo mal. Aquela paz que você tinha, a saúde, a alegria que Deus te deu, a salvação, aquela mudança na sua família que de repente agora está tão boa que você nem vê. E todas as conquistas em geral, Deus dá dons, Deus dá talentos, Deus dá capacidade, Deus dá visão, Deus dá prosperidade em todas as áreas. E a pessoa às vezes não percebe, ela começa a viver num mundo de tantas vitórias, tem batalhas, tem guerras, mas ela vive uma vida abençoada. E ela não trabalha o caráter. Ela vai se distanciando. Ela vai cedendo ao pecado, à carne, às influências malignas que tem nesse mundo, que muitas vezes está do lado da gente. Você não pode permitir que aquilo tenha poder sobre você. Ela não entende que as conquistas não podem se tornar, elas não podem ficar maior, crescerem mais do que a pessoa. Eu preciso crescer mais.
Porque se eu não crescer, eu não vou ter condições de sustentar. Eu vou perder. O que sustenta as minhas conquistas é o desenvolvimento do meu caráter. É quanto mais eu cresço, quanto maior for o meu caráter em Deus, aí então eu estou fazendo um bom alicerce. Eu vou poder construir qualquer coisa em cima, que não vai desabar. O que acontece com muitas pessoas? Ela tem conquista, e conquistas grandes, mas ela não desenvolve o caráter. E o que sustenta as conquistas é o caráter. O caráter segundo o caráter de Deus. E muitos não se preocupam com isso. Ele começa a conquistar, ele esquece que tudo isso pode passar. Se Deus não manter, não abençoar, como diz a Bíblia, se não for o Senhor que edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quem vai sustentar a minha casa? Quem vai sustentar a minha família? Quem vai sustentar as boas coisas que o Senhor tem me dado? O meu desenvolvimento nele. Israel não pensou nisso. Ah, Jerusalém. Aquela terra maravilhosa, vida de liberdade, respeito, só vencia. E o Senhor foi avisando. O Senhor foi avisando. Até que chegou um dia que os babilônios chegaram. Nabucodonosor chegou com tudo. Queimaram Jerusalém. Mataram muitos. E a maioria levou escravo para uma terra pagã. E lá viveram e tiveram que suportar o exílio, a escravidão, o sofrimento. Como nós lemos aqui, tiraram a minha paz. Esqueci-me o que é prosperidade, acabou a prosperidade. A prosperidade de paz, de alegria, de estar na minha terra. Os inimigos agora zombam e riem de mim. Nós lemos aqui. Os inimigos agora dão risada de mim. Porque agora Israel foi queimada, assolada. Jerusalém. Muitos mortos. E o restante escravos no exílio. Por quê? Porque não se preocuparam em crescer em Deus, no Espírito, na fé, em desenvolver um caráter em Deus. E é isso que sustenta as nossas conquistas, a nossa vida. E se a pessoa não entende isso, se o cristão não entende isso, ele vive atrás de muitas coisas. E é por isso que ele não se estabelece como um vencedor. Porque o que cada um tem que entender é que começar a viver o poder de Deus e viver. Agora eu tenho paz, eu tenho saúde, eu tenho um carro maravilhoso, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma família. Deus me deu tudo. Ele deu mesmo e Ele dá. Agora, é esse caráter, o caráter de Deus em ação na tua vida. Você desenvolver este caráter é que vai sustentar
suas conquistas, que vai preservá-las. É isso que sustenta. Tem muitas coisas que se falam. Por que hoje os cristãos e o cristianismo evangélico infelizmente não tem credibilidade? Porque é só vergonha. Porque os próprios cristãos envergonham. Os líderes só querem poder. Quem vai ter mais poder? Quem vai ter mais fama? Quem vai aparecer mais na TV? Quem vai aparecer mais nas revistas? Quem vai ter mais poder político? Quem vai conquistar mais imóveis e sei lá o que, não sei o que? Só isso. E a qualquer custo. Não importa o que se dá, porque infelizmente a maioria dos cristãos, por não conhecerem a palavra, come qualquer coisa que é dado a elas. Qualquer coisa. Tá isso aqui, come isso aqui mesmo. Come. Tá isso aqui, come isso aqui mesmo. Come. Qualquer coisa. Cada um declara uma coisa como: vamos fazer isso, é o evento tal, como se aquilo é que fosse transformar a vida das pessoas. E não estou falando de transformação apenas de algo, de uma conquista material. Estou falando de uma mudança de caráter, de conduta. Uma mudança de caráter. O que mais tem são cristãos deformados, sem caráter algum. Cristãos que até hoje mentem, enganam, se prostituem. São pervertidos. Não se importa, o importa é o fim. O que eu vou fazer para chegar lá não importa. Importa sim. Importa sim. Importa sim. Caráter. É o que tem faltado. O que sustenta as conquistas, uma vida abençoada, de verdade, é um caráter. É o caráter de uma pessoa desenvolvido segundo o de Deus. Não é religiosidade, emocionalismo e blá, blá, blá. É a conduta da pessoa. A conduta. Não adianta eu chegar aqui no altar e fazer todo tipo de movimento para mexer com a tua emoção e te convencer de alguma coisa, para que você julgue que eu sou espiritual. As pessoas estão tão acostumadas a gestos, a rituais, a movimentos, que se uma pessoa não tiver um movimento emocional e religioso, ela não é espiritual. Quantas vezes pessoas já julgaram a minha espiritualidade porque eu pareço fria, porque não há manifestação de emoção. Eu não fico aqui, não vou. Isso é ridículo. Ou você vai crer que eu sou de Deus porque eu tenho frutos, ou não creia. Não importa. Não é isso que importa. Não importa. Quem realmente é de Deus não se importa. Porque ele sabe quem ele é em Deus. Ele não quer convencer as pessoas através de artifícios humanos e emocionais e de ladainhas, mas através do que diz a Bíblia.
Sabe por quê? Porque eu não posso salvar. Você também não pode me salvar. Mas eu posso correr um sério risco de perder a minha salvação se eu te ensinar errado. Se você aprende errado, acontece um monte de coisas erradas. Tem gente que está seguindo numa direção que ele julga que está certo, porque alguém disse a ele que está certo, mas está errado. E as pessoas procuram, elas precisam ter esse entendimento e procurar se colocar na direção certa. Porque Deus não vai aceitar justificativas depois. Por uma grande conquista, um grande caráter. O que sustenta a vida da gente é um grande caráter em Deus. É a sua conduta. Caráter é a conduta, é a índole de uma pessoa. O que ela faz. E se isso não entra, se isso não entra como entendimento, não há o que fazer, hein? Não há o que fazer. Preste muita atenção na tua vida espiritual. Israel trabalhou para voltar a ser escravo de novo. Deus os colocou na terra, mas também permitiu que o inimigo tirasse. Porque eles não trabalharam o caráter. Não trabalharam. O verdadeiro cristianismo não é todo esse movimento emocional que se vê por aí. É uma conduta segundo a vontade de Deus. É isso que Deus está esperando do seu povo. É isso. Olha, minha gente. Tem muitas coisas que tratam como sinais de que eu sou cristão. E é tudo voltado para coisas externas. E Deus está buscando uma mudança interna no seu povo. Uma mudança interna. Cada dia que passa, são mais movimentos, isso e aquilo, para mostrar, eu sou de Deus. Então eu preciso tatuar aqui que eu sou de Jesus, aqui, sei lá, eu preciso colocar todos os movimentos e adesivos e broches e etc. E sinalizar para todo mundo que eu sou de Deus. Não, você sinaliza através do seu caráter. E é o que tem faltado, é caráter. Israel, Jerusalém, que eu li para você todos esses versículos, não tinha caráter, e é por isso que voltaram à escravidão. Por isso que o inimigo teve poder para destruir. Por isso que Jerusalém foi queimada. Por isso que o templo foi profanado. Por isso que muitos foram mortos. Por isso que muitos foram levados cativos para o exílio. Porque Deus os tirou da escravidão e os colocou em liberdade e em honra. Como Ele tem feito com tantas pessoas. Tirou da escravidão do mundo, das mãos do capeta. Deu uma nova vida, uma vida de honra. Uma vida cuidada, uma vida honesta, uma vida bonita.
uma vida santa, mas a pessoa vai se distanciando e não trabalha o caráter em Deus e vai se distanciando. Ela não cresce. E se você não cresce e não desenvolve um bom caráter, o caráter de Deus na tua vida, então não há como sustentar as conquistas. Israel não tinha como sustentar todas aquelas conquistas, porque não tinha caráter. Eles eram desleais para com Deus, imorais, corruptos. Adoravam outros deuses, como muitos têm feito. Se rendem ao mundanismo, às influências, priorizam tantas coisas e não priorizam a Deus. Estão envolvidos com tantas coisas, têm importância, e se aquilo não vem, se voltam contra Deus. Ou quando já tem tudo, não precisam mais de Deus. Agora eu já tenho Jerusalém, minha terra prometida. Eu tenho todo esse país que é meu, toda essa vida. Os inimigos me temem. Não preciso mais de Deus. Não preciso mais. Tem que trabalhar o caráter. Porque é Ele que sustenta as conquistas. A vida em Deus. As conquistas que Ele tem nos dado. É um relacionamento de verdade com Deus. Deus vai avisando. Deus avisou antes disso tudo acontecer. Da Babilônia passar a ter poder sobre eles. Deus avisou muito antes. Antes deles viverem todo esse sofrimento e essa escravidão, Deus avisou muito antes. Deus foi avisando. Se volta, gente. Gente, não faz assim. Não toma essa direção. Deus foi avisando. Deus foi avisando. Mas sabe quando, às vezes, acontece isso aqui que nós lemos? Ela não, no 9, ela não, no 1:9, ela não esperava que chegaria seu fim. Ela não esperava. Sabe quando Deus avisa e a pessoa não crê, ela não acredita que isso vai acontecer? Ela não esperava que chegaria seu fim. Sua queda foi surpreendente. Quando ela menos esperou, olha o inimigo entrando e se apossando e tomando conta de tudo. Mas antes disso aqui acontecer, Deus avisou. Deus avisou, muda isso. Muda. Não importa quantos anos você viveu num sistema. Viveu sem o caráter de Deus na tua vida. Mesmo estando dentro de igrejas e se proclamando cristão. A partir do momento que você entende o que tem que fazer, Deus espera que você haja imediatamente. Imediatamente. Ela não esperava que chegaria seu fim. Sua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. A queda foi surpreendente. Quer dizer, quando menos esperava, acabou, filho. Acabou o tempo. Você teve a oportunidade para mudar, mas sempre o capeta engana e coloca na cabeça da pessoa que nada, não é bem assim não, isso é exagero, não vai acontecer isso não. Que nada. Não é assim não. Mas você não viu fulano? Ele está fazendo assim, está seguindo numa boa. Você viu o cicrano? Está fazendo, está chegando, está indo numa boa. Deus quer salvar você. Deus quer abençoar a tua vida. E se Ele quer uma conduta diferente. Tem gente que já se assumiu como perdedor. Isso é um problema da pessoa.
Ela já se assumiu, sou religiosa mesmo, sou emocional mesmo, sou desse jeito. O orgulho é tão grande que não dá conta de caber numa pessoa, precisa de umas 3 para comportar o orgulho que tem na pessoa. Porque todo religioso é orgulhoso. Ele não se deixa ensinar. Já aprendi bastante, já sei tudo. E qualquer coisa que entra é mentira. Não é bem assim. Tem pessoas que caminharam uma longa distância errada, que elas agora precisariam voltar. E para isso precisa de humildade. Elas não têm coragem. Elas não têm humildade para voltar. Isso eu estou falando de gente, estou falando de líderes. Líderes que já foram numa direção errada e continuam insistindo na mesma direção errada. Fazendo as mesmas asneiras. E não tem humildade para voltar. Não consegue mais voltar. A coragem não bate. E continua caminhando na direção errada e levando gente sem espírito na mesma direção. Você recebe direção. O que vai fazer com ela, só você sabe. Israel fez tudo errado. Direção Deus deu. Mas eles simplesmente jogaram fora, ignoraram, porque está aqui, ó. Não esperavam que chegaria o fim. Na verdade, o aviso vinha, chegava até eles, mas eles ignoravam. Era como se, não é bem assim. Não vai acontecer isso não. Acha que nós vamos ser tirados da nossa terra? Acha, Deus nos deu, não vou perder isso aqui não. Acho que eu vou perder. Isso aí a gente vê o tempo inteiro, parece loucura. A gente vê o tempo inteiro. A pessoa recebe um milagre, uma coisa, logo você não vê ele mais, porque o capeta coloca na cabeça dele a mesma história. A mesma. Não vou perder o que eu tenho. Não, imagina que nós vamos ser tirados da nossa terra, da terra que mana leite e mel que o Senhor nos deu. Não é bem assim. Até que a Babilônia tomou conta, queimou Jerusalém. Matou. Nabucodonosor entrou no templo e confiscou, pegou todas as coisas sagradas do templo. E levou um monte, a maioria deles foi levada para o exílio, para a escravidão e para o sofrimento. Aí acabou. Aí é isso aqui, ó. É isso aqui. Tornei-me objeto de riso, que é o 3,14. Fez-me comer ervas amargas, fartou-me de fel. Tirou-me a paz, esqueci o que é prosperidade. Meu esplendor já se foi, meus dias de glória já foi. Meus dias de paz, meus dias de glória, meus dias de vitória se foram. Se foram. Pegue esta mensagem para a tua vida. Decida no nome de Jesus. Que você vai trabalhar cada vez mais o desenvolvimento de um caráter que agrada a Deus. Caráter. Para grandes conquistas é preciso um grande caráter, é o que vai sustentar. O que sustenta uma vida de vitórias é o caráter. Não deixa isso ser tirado de você, roubado. Deixa esse entendimento entrar. Decida que você vai trabalhar cada vez mais o seu caráter. E desenvolver um caráter dentro da vontade, dentro do caráter de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é o caráter de Deus? Deus é justo, Deus é íntegro. Deus não é imoral.
Deus não é mentiroso. Você sabe o que fazer. Você sabe. Deus não escandaliza. Porque às vezes as pessoas ficam, que caráter, o que Deus quer de mim? O que? Sabe. Sabe muito bem. Deus não vive em meia bagunça, uma vida bagunçada. Deus não é desequilibrado. Então, por aí, você sabe, o que eu tenho que fazer? Está aprendendo. Deus não é desequilibrado, descontrolado. O Senhor não nos ensina a viver no emocionalismo nem na religiosidade. O Senhor Jesus não foi na cruz para você virar religioso e emocional. Mas para você adquirir o caráter dele. E não estar, jamais não voltar para as mãos do diabo. E isso que tem que entrar. Em nome de Jesus Cristo. Coloque-se em pé, a mão no coração.